Olá pessoal, dando início e continuando o curso Direito Constitucional em Questões, nós vamos ver na aula de hoje o poder constituinte derivado. Nós vimos na aula anterior a classificação fundamental em poder constituinte, entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Nós vimos que o poder constituinte originário é o poder de instituição de uma nova Constituição. É um poder de instituição do próprio Estado. É um poder ilimitado, incondicional, permanente e inicial. Nós vamos ver hoje sobre o poder constituinte derivado. Então, a primeira pergunta que se faz: quais são as características do poder constituinte derivado? A primeira observação que faremos é que poder constituinte derivado é um poder que tem natureza jurídica de direito, é um poder estudado pelo direito, ele está no campo de estudo do próprio direito, diferente do poder constituinte originário, que é um poder de fato, que é um poder que está além do direito, que é um poder político. Então, poder constituinte derivado é exercido nos termos do ordenamento jurídico existente. Poder constituinte derivado também tem sua existência. A sua existência se funda no ordenamento constitucional. É um poder limitado e é um poder condicionado. É um poder que sofre limitações, como nós veremos a seguir, e é um poder condicionado, quer dizer, ele está preso a condições pré-estabelecidas, a forma e ritos pré-estabelecidos. Próxima pergunta. Nos países que adotam a federação como forma de Estado, o poder constituinte derivado pode ser dividido em quais formas? Nós observamos que a Constituição brasileira estabelece a forma de Estado da nossa federação. Federação que indica a descentralização política do poder. Os Estados federados possuem autonomia e dentro dessa capacidade, dentro dessa autonomia, há a faceta da capacidade de auto-organização, da capacidade de autonormatização. Os Estados federados no Brasil, eles podem estabelecer as suas próprias constituições. Mas, ao estabelecer a Constituição do Estado, dos Estados, se trata da manifestação de um poder constituinte derivado, não de um poder constituinte originário. Então, nos países em que há o modelo, a forma de Estado, federação, o poder constituinte derivado, ele obedece à seguinte classificação: poder constituinte derivado reformador, que é aquele poder de reforma da Constituição Federal, e o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder de instituição das Constituições dos Estados e o poder de reforma da própria Constituição dos Estados. É um poder derivado, porque está sujeito a limites, é um poder condicionado e não é um poder inicial, não estabelece a formação de uma nova Constituição Federal, a formação de um novo Estado. Poder constituinte derivado reformador. Esse poder, ele deve preservar a identidade da Constituição, estabelecida pelo poder constituinte originário. O poder constituinte derivado reformador, ele visa adaptar o ordenamento jurídico à evolução da sociedade. Quanto à extensão, o poder constituinte derivado reformador, ele pode ser dividido entre poder de revisão, com potencial de alteração maior, como vimos a revisão do Constituinte de 88, depois do Constituinte de 88, ou poder de emenda, com modificações pontuais na própria Constituição, alterando artigos e incisos específicos. Poder constituinte derivado decorrente, classificação própria de Estados federados. É exercido em razão da competência atribuída aos Estados para a elaboração de suas constituições estaduais e reforma dessas constituições estaduais.
Ele decorre da capacidade de auto-organização, de normatização dos Estados, em face da autonomia desses Estados, sobretudo da capacidade de auto-organização e normatização. O poder constituinte derivado decorrente, ele pode ser classificado, ele pode ser dividido entre poder constituinte derivado decorrente institucionalizador ou poder constituinte derivado decorrente reforma estadual. O institucionalizador é o poder de instituição de uma nova Constituição estadual, das constituições estaduais, conforme o artigo 11 do ADCT da Constituição, dos atos de disposições constitucionais transitórios. É bom observar que os municípios, apesar de integrarem a federação, eles não possuem a capacidade de auto-organização. Eles não são capazes, não podem editar constituições próprias. Não existem constituições municipais. As leis orgânicas municipais, elas não têm status de Constituição. Elas não podem ser parâmetro de controle de constitucionalidade, como nós veremos na aula própria de controle de constitucionalidade. Mas também é bom destacar que o Distrito Federal, ele congrega competência dos estados e dos municípios. Assim, a lei orgânica do Distrito Federal, nas matérias próprias de competência dos estados, podem ser consideradas, essas partes, as matérias, apesar de estarem dispostas na lei orgânica, como normas próprias de uma Constituição, normas próprias de uma Constituição estadual, desde que haja previsão, haja essa atribuição destacada de competência dos estados. Próxima pergunta é: quais são os limites à manifestação do poder constituinte derivado decorrente? Nós vamos tratar de 3 espécies de princípios. O primeiro deles, princípios constitucionais estabelecidos. Então, os princípios constitucionais estabelecidos é uma limitação do poder constituinte derivado decorrente, que é o poder exercido na esfera dos Estados federados. Princípios constitucionais estabelecidos são aqueles previstos nas Constituições federais, previstos na Constituição Federal. Há uma previsão do ordenamento federal voltada, dirigida aos Estados-membros. Então, na Constituição dos Estados, deve haver ou a previsão, mas pelo menos a observância desses princípios, apesar de estarem contemplados nas Constituições federais. Outra limitação ao poder constituinte derivado decorrente são os princípios constitucionais sensíveis. São aqueles também previstos nas Constituições federais, voltados, dirigidos aos Estados-membros, mas para sua tutela é possível a utilização de um instrumento de controle de constitucionalidade, um instrumento específico denominado ação declaratória, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, manejada pelo Procurador-Geral da República, proposta pelo Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ver também especificamente sobre essa ação no controle de constitucionalidade. Mas antes, cabe destacar essa breve consideração, em que é possível o manejo de uma ação direta de inconstitucionalidade para a preservação, para a proteção dos princípios constitucionais sensíveis, que são limites ao poder constituinte derivado decorrente. Outro limite ao poder constituinte derivado decorrente são os princípios constitucionais extensíveis. São previsões, esses princípios são previsões inicialmente dirigidas à União Federal, que é um ente da federação, mas, por extensão, em razão da importância, em razão de observar a estrutura federativa, devem ser aplicáveis aos Estados federados. Então, eles são normas previstas especificamente para a União Federal,
mas são extensíveis, são estendidas aos Estados federados. Por exemplo, a Constituição Federal trata sobre o procedimento legislativo, no artigo 59 da Constituição. Esse procedimento ele deve ser observado pelos Estados federados. Então, a Constituição Estadual deve observar o procedimento legislativo estabelecido na Constituição Federal para a União Federal. Esses procedimentos são extensíveis aos Estados federados. Outro limite ao poder constituinte derivado decorrente é o limite temporal transitório de 1 ano para a manifestação desse poder. Então, as constituições estaduais deveriam ter sido elaboradas após 1 ano da promulgação da Constituição de 88. Próxima pergunta. Em razão dos limites do poder constituinte derivado decorrente, é possível a classificação em 3 grupos de normas presentes na Constituição Estadual. Quais são esses grupos de normas? Então, considerando aquelas limitações, princípios constitucionais extensíveis, sensíveis e estabelecidos, se apresentam na Constituição Estadual 3 grupos de normas. Primeiro grupo, normas de reprodução obrigatória, relacionadas aos princípios constitucionais estabelecidos, sensíveis e extensíveis. Então, já que há essa limitação, as constituições estaduais devem reproduzir ou observar de forma obrigatória esses princípios. Outro grupo de norma são normas de imitação, que copiam as normas previstas para a União por liberalidade do Estado-membro. Então, não há a necessidade de observância dessas normas, mas por liberalidade do Estado-membro, a Constituição Estadual estabelece as mesmas normas, os mesmos princípios daqueles estabelecidos na Constituição Federal. Outro grupo de norma são as normas de disposição autônoma, previstas livremente, sem reprodução ou cópia do ordenamento federal. Próxima e última questão é a seguinte: quais são os limites ao poder reformador? Nós vimos que o poder constituinte derivado, ele pode ser classificado em poder constituinte derivado decorrente ou poder constituinte derivado reformador. O poder constituinte derivado reformador é o poder de reforma da Constituição Federal. É possível a alteração da Constituição Federal por meio de emendas ou por meio de uma revisão. Mas as emendas e a revisão devem observar limites estabelecidos pela Constituição Federal, por se tratar não de poder constituinte originário, mas de um poder constituinte derivado, que é um poder constituinte limitado. O primeiro limite ao poder constituinte derivado reformador o primeiro grupo são os limites adjetivos, que podem ser assim classificados: limites temporais, limites circunstanciais e limites formais. Conforme os limites temporais, não é possível modificar a Constituição em razão no decurso de um determinado tempo. Conforme a doutrina majoritária, não há limites temporais na Constituição, já que é possível alterar a Constituição em todo o tempo. Mas é bom não confundir limites temporais dos limites circunstanciais. É possível alterar a Constituição em todo o tempo, mas se houver a vigência de determinada circunstância, de determinada situação de fato, de direito, não será possível a reforma da Constituição. E quais são essas circunstâncias que impedem a reforma da Constituição? Primeira delas, intervenção federal, estado de sítio. E a terceira, estado de defesa.
conforme o artigo 60, parágrafo 1º. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio indica uma situação de instabilidade institucional. Nós veremos na aula específica sobre esses elementos de estabilização das instituições, sobre a intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Mas é bom considerar aqui esses elementos como limites ao poder de reforma de uma Constituição Federal. Conforme o STF, exige-se a decretação formal dessas crises, dessas circunstâncias, por ato do presidente da República. Então, é possível haver a reforma da Constituição Federal numa intervenção federal, numa intervenção branca. É necessário, para que haja essa impossibilidade, haja a presença desse limite, um ato do presidente da República. Outro limite adjetivo ao poder de reforma, ao poder constituinte reformador, são os limites formais. A justificativa da existência confunde com as razões da rigidez da Constituição. Então, só é possível alterar a Constituição se observados certas formas. Por exemplo, é necessária a aprovação de 3/5 dos membros do Congresso Nacional em cada casa, quer dizer, na Câmara dos Deputados e no Senado, em 2 turnos. Há votação 2 vezes em cada casa e a aprovação de uma emenda à Constituição por 3/5 dos votos dos membros de cada casa. Há também os limites substanciais, são limites ao poder constituinte reformador. Esse grupo, limites circunstanciais, eles podem ser classificados como os limites materiais explícitos, que são aqueles estabelecidos no artigo 60, parágrafo 4º, seus incisos, denominados cláusulas pétreas, como a separação dos poderes, voto direto, secreto, universal e periódico, forma de Estado, que é a federação, direitos e garantias individuais. Esses são limites materiais explícitos, considerados cláusulas pétreas. Não é possível a edição de uma emenda à Constituição que tende a alterar, que tende a abolir essas cláusulas pétreas. Há também limites materiais implícitos. Por exemplo, não é possível a dupla reforma. Não é possível uma emenda constitucional estabelecer a supressão de uma cláusula pétrea. Por exemplo, não é possível que uma emenda constitucional venha a retirar uma cláusula pétrea, direitos e garantias individuais, e uma outra emenda constitucional venha a abolir direitos e garantias individuais. O elenco dos limites das cláusulas pétreas é um elenco que não pode ser alterado. Não está expressa essa limitação, mas é um limite material implícito à alteração da Constituição. Há limites materiais de ordem interna, que são limites autônomos, e há limites materiais também de ordem internacional, que são limites heterônomos, classificados como limites heterônomos. Como alguns autores estabelecem que não é possível a regressão da proteção de direitos individuais, de direitos tratados em tratados internacionais. Há também limites imanentes e transcendentes de direito natural e de direito positivo. Concluímos aqui essa importante aula sobre o direito constitucional, sobre o poder constituinte derivado e seus limites, suas classificações.